pessoal, tudo bom? Meu nome é Patrícia, sou sommelier e hoje nós vamos falar sobre espumantes. Eu não sei você, mas eu sou apaixonada por espumante. Inicialmente, quando eu comecei a entrar no mundo do vinho, eu era muito ligada aos vinhos tintos. Depois, quando eu comecei a estudar, eu comecei a descobrir o encantado mundo dos espumantes. E os espumantes acabaram virando uma quase obsessão, um vício. Eu sempre que posso, eu começo qualquer refeição especial com um espumante. O espumante ele abre o paladar com as borbulhas, deixa a boca pronta para qualquer alimento e eu acho ele muito coringa. O espumante para mim é o vinho mais coringa que existe. Eu conheci o Adolfo Lona no Rio de Janeiro, na verdade não ele, mas os vinhos dele, os espumantes dele, num restaurante do Clos de Toiagro, o CT. Tomei aquele espumante, me chamou muito atenção por ter muito sabor e complexidade e eu fui procurar no contrarótulo. E para minha surpresa, era um espumante nacional, gaúcho, onde estava levando a assinatura do Adolfo Lona no rótulo do espumante do restaurante do CT. A partir daí comecei a pesquisar bastante sobre esse produtor e descobri maravilhas. Bom, eu sou muito fã do Adolfo. O Adolfo, para quem não conhece, ele está há muito tempo já no Brasil. Ele é argentino, ele é um enólogo formado na Argentina e é nascido em Buenos Aires e já está aqui no Brasil há muito tempo. Ele veio para cá nos anos 70 para trabalhar numa multinacional e acabou ficando. E hoje ele tem a linha dele, que é a linha Adolfo Lona, onde ele faz espumantes incríveis e além disso ele é assim uma pessoa encantadora, porque ele é um mestre, né? Quando ele começa a falar a gente se encanta, ele é de uma simpatia, de uma simplicidade. Realmente eu assim não tenho mais elogios para rasgar com relação ao Adolfo, porque eles são uma família encantadora. Hoje toda a família está envolvida na produção dele. A filha Ana Isabel cuida de toda a parte logística e financeira. A esposa dele, Silvia, está sempre junto também nas degustações, nos eventos. O neto, Luca, é sommelier, está sempre junto de todos os eventos, todos os acontecimentos. Hoje o showroom deles está em Petrópolis, aqui em Porto Alegre. Depois eu vou deixar o endereço direitinho para vocês e todos os contatos de rede social, telefone, WhatsApp. E uma coisa que eu vejo que é uma dúvida muito corriqueira para quem curte espumante, para quem bebe espumante, é a questão por que alguns espumantes Brut são mais adocicados e outros são mais secos. Muito bem, se você é uma pessoa que gosta de espumante doce, então eu sugiro que você sempre busque espumantes da uva Moscatel ou espumantes demi-sec. Se você gosta de um Brut ou de um espumante mais seco, então eu sugiro que você vá sempre para o Extra Brut ou para o Nature. E o Brut do Lona tem uma característica que não é todos os Bruts que tem. Ele tem um teor de açúcar mais baixo do que geralmente a gente vê a maioria dos espumantes no mercado. Os espumantes Brut ou os espumantes típicos de cada país, que é a Cava na Espanha, o Prosecco na Itália, o próprio Champagne na França, eles têm uma legislação diferente. O teor de açúcar é de 6 a 12 gramas de açúcar por litro para ser Brut. No caso do Brasil, essa graduação muda. Ela é de 8 a 15 gramas de açúcar por litro. Então, geralmente, os Bruts são mais adocicados. Então, se você tem um espumante Brut que ele tem de 12 a 15 gramas de açúcar por litro, ele vai ser um pouco mais adocicado. E se você tem um Brut que tem de 8 a 10, geralmente ele vai ser mais seco. Por isso que a gente vê essa diferença de sensação de doçura na boca em alguns Bruts. Isso é uma coisa que nem sempre vai estar à disposição para vocês no rótulo. E é isso que eu acho muito legal do Lona, porque ele, além de fazer ótimos espumantes, ele tem a preocupação de ensinar a gente sobre os espumantes. Então, geralmente nos contrarótulos dele estão as uvas, o tempo que ficou sendo produzido, o tempo que ficou em contato com levedura, se ele é feito pelo método Charmat ou pelo método Champenoise. Então aqui a gente tem hoje um Brut feito pelo método Charmat, que é o método de tanque. Nós temos um Brut Rosé, que
também é feito pelo método Charmat, também é feito pelo método de tanque. E nós temos aqui o Mulier, que é um espumante feito pelo método Champenoise ou pelo método tradicional, que é feito em garrafa, que é o mesmo método feito em champanhe. Quais são as diferenças? O método Charmat, ele é feito de forma mais rápida, geralmente ele tem uma característica de ser um espumante mais fresco, fácil de beber, e geralmente o custo dele é um pouquinho menor. Já o espumante feito pelo método Champenoise, pelo método tradicional, que é feito a segunda fermentação em garrafa, ele fica um tempo bem maior sendo feito. Por quê? Porque as leveduras ficam em contato com o vinho na segunda fermentação. Isso faz com que o espumante adquira novos sabores, adquira cremosidade, adquira uma certa complexidade e mais corpo durante esse período. E por isso o espumante acaba sendo também um pouco mais caro, porque ele fica bastante tempo em contato com as leveduras, nas caves, esperando que ele fique pronto. Só que o Lona utiliza uma técnica chamada Charmat longo. Ele deixa um tempo maior do espumante em contato com as leveduras no tanque. Isso faz com que ele tenha também uma complexidade um pouco maior do que o Charmat normal, padrão. Se você gosta de mais sabor, mais intensidade em boca, então o método Charmat longo talvez seja do seu gosto. Mas para isso eu convido você a provar vários espumantes Charmat e provar também o do Lona para ver a diferença, porque algum vai agradar o seu paladar. Isso não significa que ele é melhor ou pior, não, são diferentes. É por isso que o mundo do vinho é tão interessante, porque você tem produtos para todos os gostos. Então aqui nós vamos ter blends, misturas de vinho base para compor esses espumantes. Tanto o Brut quanto o Brut Rosé são feitos de Chardonnay e Pinot Noir. Pinot Noir é uma uva tinta e Chardonnay é uma uva branca. Então aqui no Brut a gente vai ter apenas a Chardonnay e a Pinot Noir em branco. E aqui nós vamos ter no Rosé um pequeno contato com as cascas para ter aquela coloração de casca de cebola, que é um Rosé. Eu não conheço ainda o Mulier. O Mulier é um Nature. O Nature, ele geralmente tem de 0 a 3 gramas de açúcar por litro. Ele é o estilo de espumante mais seco que existe, certo? Então, para quem não gosta de doçura, mas gosta de um espumante mais intenso, mais cremoso em boca, mais complexo e bem seco, o Nature é a melhor opção. Vamos provar. Geralmente, para servir o espumante, a gente coloca um pouquinho na taça, que a gente chama de lençol ou base, e espera dar uma refrigerada em toda a taça, até que você coloque a segunda parte, não transborde a taça. Geralmente a quantidade correta é 1/3 da taça de espumante. Vocês estão observando como as borbulhas são numerosas e como a espuma é cremosa? Isso é a mão do enólogo. No nariz é muito fresco, a gente sente uma leve fruta vermelha, um leve lácteo, como se fosse um iogurte de morango, alguma sensação cítrica. Vamos provar? Ele é um rosé extremamente cremoso. Ele não é um espumante ligeiro, como geralmente a gente vê nos Charmats. Ele fica em boca, tem cremosidade, acidez maravilhosa, faz a boca toda salivar e te dá vontade de harmonizar com muitas possibilidades. Camarão, risoto, petisquinhos assim como canapés, brusquetinhas, queijos cremosos. Nossa, tu pensa numa infinidade de possibilidades aqui para esse espumante rosé. Bom, tanto é que o Claude botou nos seus restaurantes, né? E realmente harmoniza com muitos pratos. Tem corpo, olha, um rosé delicioso. Não é um Brut muito adocicado, como eu falei, mas também não é aquele Brut extremamente seco, então ele é muito agradável. Vamos provar agora o outro, que é o Nature Mulier, feito pelo método tradicional, fica 24 meses em contato com as leveduras. A história desse espumante é muito legal. Teve um espumante que o Lona fez chamado Silvia, que era em homenagem à esposa dele. O Mulier, ele é em homenagem a todas as mulheres da vida dele, que são as filhas e a esposa. Eu
achei assim de uma delicadeza, de uma criatividade, de uma gentileza da parte dele de fazer essa homenagem às mulheres. Vamos provar, vamos ver o que nos reserva nesse belo espumante. Vamos servir o Muller Nature Rosé, um pouquinho no fundo da taça. Só no servir eu já vejo uma mudança nas borbulhas, elas são bem menores e mais volumosas, parece que tem mais cremosidade do que o outro. Claro, ele ficou muito mais tempo, né, em contato com as leveduras. Aí tem uma cor um pouco mais delicada. Ah, vale ressaltar que esse aqui é um blend de Merlot e Pinot Noir. Esse não tem Chardonnay. No nariz, o Muller já nos apresenta brioche, nos apresenta levedura, aquela tostinha de pão. E a gente sente também um aroma de frutas vermelhas, porém, uma fruta vermelha meio tostadinha, como se ela tivesse sido um pouquinho cozida, muito interessante. Intenso em sabor, muita cremosidade, acidez lá em cima, que delícia, a boca fica toda salivando, cremoso, amanteigado. Eu sinto algumas frutas secas também, tô sentindo um pouquinho de damasco. A levedura é bem presente, ele é bem seco porque ele é nature, mas ele é um seco assim que é extremamente saboroso, não incomoda em absoluto. Não, realmente os natures, assim, quando eu tomo os natures do Lona, eu sempre fico muito surpresa porque é um melhor que o outro. Gente, o Lona é um mestre na arte dos espumantes, ele tem vários rótulos para todos os gostos e espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe, passe para aquela pessoa que também é louca por espumante como eu. Se inscreva no canal, ative os sininhos e até o próximo vídeo. Vamos brindar?